e graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite a todos os irmãos. Espero que todos estejam bem, amém? Hoje pela manhã nós estivemos aqui no DPF. Foi uma bênção para a honra e glória do nome do nosso Deus. Foi muito poderoso que Deus falou conosco através da palavra, né? Nós fizemos aqui um mergulho, aquilo que as pessoas mais modernas aí vão dizer, uma imersão, né? Os mais modernos vão dizer imersão, né, irmão Deidvan? Os mais antigos vão dizer um mergulho. Nós fizemos aqui um mergulho na carta de Paulo a Filemon, e Deus falou muito conosco, irmãos, muito. Essa carta pequena, mas que de grandes ensinamentos, grandes potenciais para nós utilizarmos hoje no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. E hoje agora nós vamos meio que dar uma continuidade naquilo que nós vimos pela manhã. Porém hoje nós vamos falar, o tema dessa palavra de hoje é a salvação que não provém das obras. Amém, irmãos? Quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia aí? Amém? Diga assim para a pessoa que está do teu lado: você vai ter que usar a Bíblia. Quem tiver com dificuldade para enxergar nas letrinhas pequenas da sua Bíblia, pode olhar aqui para o telão, né? A gente já sabe que tem alguns irmãos aí que tem umas Bíblias que vieram com defeito de fabricação da impressão, as letras estão assim meio embaralhadas, né? Mas se não, você pode ler aí na tua Bíblia, tá? Eu quero te convidar para que você possa abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 2. Nós vamos falar nessa noite sobre a salvação que não provém das obras. Amém, irmãos? Livro de Efésios capítulo 2. Você que tiver com dificuldade aí, o livro de Efésios, ele está logo ali depois do livro de Gálatas, né? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Veio com defeito, a impressão, eu entendo, a impressão veio com problema, está meio embaralhada as letras, é assim. Então, quem está com a Bíblia com defeito de impressão, olha ali para o telão, irmãos. Efésios capítulo 2, os versículos que nós vamos ler são os versículos de número 8, 9 e 10, irmãos, amém? Todos os irmãos encontraram? Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. Como é que nós somos salvos? Pela graça. Por meio de quê? Por meio da fé. E isto vem do Jefter. Isso vem do pastor Gerson. Isso vem do irmão Bertinho. Isso vem do ministério de adoração. Isso vem do ministério de intercessão. Uai, esse povo estão fazendo o que aqui então? Isso não vem de vós, mas isto ele é um dom de Deus. Diga assim comigo: graças a Deus, que é um dom que vem de Deus. Aleluia. Irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja, é um texto que a gente cita muito, é um texto que a gente lê muito, mas que na grande maioria das vezes nós trabalhamos contrário ao que diz esse texto. Porque a palavra de Deus está dizendo que pela graça nós somos salvos, e por meio da fé, e isto não vem de nós, mas em grande maioria do nosso tempo como cristão, nós temos tentado trabalhar para alcançar a salvação. Isso é verdade ou não? Mas se não vem de você? E se essa salvação não vem de você? A salvação não vem de mim, irmão Deidvan. A salvação, ela vem por meio da graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, aleluia. Vamos entender por que essa salvação é um dom de Deus. Versículo 9, por favor. Não vem das obras, para quê? Para que ninguém se vanglorie. É por isso que a salvação não vem de você, irmão Jadelso. Porque se a salvação viesse de mim, irmão Jadelso, eu estava olhando para vocês e falando assim: ó, Miriam, ó, vocês estão tudo salvos. Mas sabe por que vocês estão salvos? Por causa de mim, ó, que sou bom, viu, Vank? Mas como essa salvação, ela não vem de mim, ela não vem de você, porque senão nós estaríamos nos gloriando em dizer que salvamos alguém.
essa salvação, ela vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Versículo 10. Por quê? Porque nós somos feitura sua. Essa sua aqui está se referindo à pessoa de Deus. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Onde é que você foi criado? Você foi criado em Cristo Jesus. Para quê? Para as práticas das boas obras. A salvação, irmãos, hoje de manhã nós falamos que nós não trabalhamos para alcançar a salvação, mas por causa que nós fomos salvos e alcançados pela salvação, é que nós trabalhamos. Por quê? Porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para praticar boas obras. Diga assim comigo, por gentileza: eu preciso praticar boas obras. Irmãos, sabe aquele ditado popular que diz assim: quando morrer não vai levar nada? É mentira. Sabia? É mentira, irmão Bertinho. Existe uma coisa que irá acompanhar o homem durante a sua eternidade: as suas obras. Depois que você morrer, irmão, as suas obras vão com você. Aí é você que vai determinar se as tuas obras, elas são, isso está descrito lá na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, irmãos. Se as suas obras, elas são de ouro, prata e pedras preciosas, ou se as tuas obras, elas são de madeira, palha e feno. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, que um dia todas as obras dos homens serão provadas no fogo. Quem é o fogo, igreja? Quem é o fogo? Alguém arrisca? Valendo um pix de 1 milhão. Quem é o fogo? O fogo está escrito lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia, Deus. Então chegará um dia em que todas as obras dos homens serão provadas no fogo, irmão Deivan. E aí quando essas obras forem provadas, se elas forem de ouro, prata e pedras preciosas, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser purificadas. Mas se essas obras elas forem de madeira, palha e feno, o que vai acontecer com elas? Elas vão virar cinza e vão ser levadas pelo vento. Então, irmão, eu quero dizer para você que está nos acompanhando aqui também pelos nossos canais de transmissão, as tuas obras vão te acompanhar quando você morrer. Aquela história que diz que quando morrer você não vai levar nada, é mentira. As tuas obras vão te acompanhar quando você morrer. E você quer receber um conselho? Hoje eu estava conversando com o irmão Adilson e a gente falando, o conselho não deveria ser de graça, irmão Maico. O irmão Adilson falou para mim, o conselho não deveria ser de graça. Porque aí não se dá o devido valor ao conselho, mas eu quero dar um conselho a você, que as tuas obras sejam achadas e encontradas de ouro, prata e pedras preciosas, amém, irmãos? Porque nós somos salvos pela graça. Sabe o que significa a graça? Quem sabe o que significa a graça? O favor imerecido. O que significa imerecido? Que eu não mereço. O favor que eu não mereço, no versículo 8 do capítulo 2 aqui de Efésios, o versículo 8, ele diz, porque por um favor que nós não merecemos, é que nós somos salvos. Vamos trocar a palavra graça pelo significado da palavra. Porque por um favor que eu não mereço, é que eu sou salvo. Quem aí merece ser salvo? Quem aí merece ser salvo? Levanta a mão, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas por causa de um favor que eu não mereço, eu sou salvo por meio da fé. Então eu preciso ter fé. Diga assim comigo, eu preciso ter fé. Porque a salvação não provém de obras, a salvação provém de fé. E como é que nós ganhamos fé? O Vanker falou isso aqui várias vezes durante as ministrações desse ano. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus, irmãos?
Cristo Jesus é a palavra de Deus, está revelado lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No início era o princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo, senão a palavra? Então, irmãos, esse texto está dizendo assim para nós, olha, esse texto está dizendo que, porque por um favor que nós não merecemos, por meio de algo que eu ganhei de Jesus Cristo, que é a fé, isto não vem de vós, isso não vem de mim. Eu sou salvo por um favor que eu não mereço, por meio de algo que eu recebi através de Jesus Cristo, e isto não vem de mim, isto vem de Deus. Nem a fé que nós temos veio de nós, irmão Deisvan. A fé que nós temos nos foi dada por Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo diz, irmãos, ele diz o seguinte: irmãos, não vos enganei, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vem de Deus. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade de confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, se pelo Espírito Santo de Deus não lhe for concedido. Se o Espírito Santo de Deus não me conceder, irmãos, que eu confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, pelas minhas próprias forças, eu não conseguirei fazer isso, irmãos. A salvação, ela não provém de obras, não depende daquilo que você faz, não importa o que você faça, irmão. Eu quero te dar essa triste notícia hoje, viu, irmãos? Não importa o que você faça, não importa quão deliciosos são os pratos preparados pela equipe da cozinha, não importa quão limpos são as cadeiras desse lugar para nós sentarmos, pela equipe do funcional, não importa quão friozinho e agradável é o ar-condicionado ligado pela equipe do funcional, não importa o que o ministério de adoração ela faz durante a semana e sacrifica os seus dias e vem aqui e ensaia para trazer boas adorações, canções maravilhosas que nos conectem a Deus. Nada disso vai me salvar e nem vai te salvar. Eu sei que eu estou decepcionando você hoje, porque você achava que isso iria te salvar. Mas eu quero dizer para você que a salvação, ela não provém de obras. Nós trabalhamos e fazemos tudo isso. Sabe por que o ministério de adoração se sacrifica uma vez na semana ou 2 vezes na semana? Chega aqui com 1 hora, 1 hora e meia antes de iniciar o culto, para tentar regular o som, para ter um som com a qualidade boa, para tentar passar as músicas e tocar as músicas perfeitas. Sabe por que nós fazemos isso, irmão? Porque nós já fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós fomos criados por Ele para práticas de boas obras. É por isso que nós fazemos. Sabe por que você sai do conforto da tua cama, do teu ar-condicionado ligado no domingo de manhã e vem para cá às 8h30 se reunir com os irmãos? Sabe por quê? Porque você já foi alcançado por esta graça, por esse favor que nós não merecemos, mas que nos alcançou, irmãos. Esse favor nos alcançou. Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. O versículo é o versículo de número 6. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo de número 6. Está escrito assim, ó, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, diz assim, ó: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabe o que significa a palavra imputado? Quem sabe? Ou sussurros. A palavra imputado, irmãos, significa colocado, adicionado. Então esse texto está dizendo assim, ó: creu Abraão em Deus, e isso é 2S, né? Não é o T, é 2S, o significado é diferente. Isso é relacionado a algo que já foi falado atrás.
E isto é algo que vai ser relacionado ao que vai ser dito ainda na frente. Então, isso lhe foi imputado, foi colocado em Abraão como justiça. Sabe o que significa a palavra justiça aqui, irmão Dedivan? Tornou Abraão justo diante de Deus, para adentrar a um reino vindouro e glorioso. Por quê? Porque Abraão creu, porque Abraão teve fé, e por causa dessa fé, a salvação foi colocada em Abraão como justiça. Por quê? Porque o justo viverá, oh, aleluia, Deus. O justo viverá da fé, irmãos. Esse texto é muito paganizado dentro das igrejas, achando que eu vou viver a minha vida aqui nesse mundo por meio da fé. Os irmãos vão ter que me sustentar e eu vou viver por meio da fé. O justo viverá da fé, está falando assim, ó, chegou diante de Deus no dia do julgamento. Ei, Abraão, tu creu, e hoje tu viverás por causa da tua fé. Entra no gozo do teu Senhor, aleluia, Deus. Por causa simplesmente da fé, meus irmãos. Não por causa das obras, senão aqui no texto estaria escrito assim: e Abraão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas não está escrito assim, está escrito assim, ó, Abraão creu. Diga assim comigo, por favor, eu. Diga que nem crente, irmão, diga assim, eu preciso crer. Aleluia, por quê? Porque o justo viverá da fé, irmãos. Irmãos, então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 19. Livro de Mateus, capítulo de número 19. Livro de Mateus, capítulo de número, falei 19, né? 20, irmãos, perdão. Livro de Mateus, capítulo 20. A salvação, ela não provém das obras. Então Jesus, estando reunido em um determinado lugar, ele começa então a contar uma parábola. Nessa parábola ele começa a dizer assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, o versículo 1, capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O que o pai de família foi fazer, irmãos? Foi contratar trabalhadores para trabalhar onde? Na vinha. Versículo número 2. E tendo ajustado, tendo combinado, tendo concordado com os trabalhadores, a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Olha o que o pai de família fez. Ele foi procurar trabalhadores. Quando chegou lá ele falou assim: Adoniram, você topa trabalhar para mim por 1 denário por dia? Sim, topo. Beleza, então vai lá para a minha vinha trabalhar lá. Foi isso que o pai de família fez. No versículo de número 3, ele vai dizer assim, ó: e saindo perto da hora terceira, ele viu outros trabalhadores que estavam ociosos na praça. A palavra ociosos é sem funcionamento, não estavam fazendo nada, estavam ali à toa na praça. Versículo de número 4. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Agora aqui ele já não falou que ia dar 1 denário, ele falou: vou dar o que for justo. Versículo número 5. E eles foram, concordaram. Versículo de número 5. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, ele fez a mesma coisa. Irmãos, ó, ele saiu de madrugada, ele contratou trabalhadores. Depois ele saiu já durante o dia, contratou outros trabalhadores. E agora, irmão, a hora do dia está avançando. A hora do dia está avançando. Agora ele já está ali, ó, perto da hora sexta e nona, que são próximas às 15 horas da tarde. E o dia está avançando, e ele fez a mesma coisa, contratou outros trabalhadores para irem para a mesma vinha. Versículo de número 6. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, sem funcionamento, sem fazer nada, ali à toa, que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que vocês estão ociosos o dia todo? Ele saiu de madrugada, certo? Agora já é a hora 1/10, ali próximo das 17 horas da tarde. Então ele chega e fala assim: vocês estão aí o dia todinho sem fazer nada? Por que vocês estão aí o dia todinho sem fazer nada? Versículo 7.
Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis aquilo que for justo, porque agora eu estou chamando. Versículo de número 8. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Quem é que ia receber o pagamento primeiro, irmão? Quem? Os últimos, aqueles que foram contratados às 17 horas da tarde, iam receber o pagamento primeiro. Uai, irmão Dedivan, mas eu comecei a trabalhar há muito tempo, uai. Você chegou agora, você já vai receber? Já sentou na janela? Rapaz, você está manso demais, hein? Aí, irmãos, olha o que ele vai dizer, versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1:10, às 17 horas da tarde, receberam um dinheiro cada um. Essa tradução fala um dinheiro, outras traduções, talvez a sua Bíblia vai dizer um denário, que é o mesmo salário que foi contratado dos funcionários do período da madrugada. Versículo 10. Vindo, porém, os primeiros, eles pensaram: olha, preste atenção, irmão, o dono da vinha vai pagar o Michael que foi contratado, vai pagar o Dedivan que foi contratado às 17 horas da tarde, e ele paga um denário. Aí depois, eu que cheguei de madrugada e comecei a trabalhar de madrugada, eu vi o Dedivan que chegou às 17 horas da tarde recebendo um denário. Que é que passa na minha cabeça? O cara chegou 5 horas, estou trabalhando desde as 5 da manhã, são 10 horas a mais, eu vou receber no mínimo 10 denários. O pensamento é esse. Aí o que acontece? Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas de contraposição lá, ó, sem o i, mas do mesmo modo receberam um dinheiro, um denário cada um. Ficava indignado ou não ficava, irmão? Pode falar a verdade, eu sei que todos aí ficariam indignados. Eu tenho certeza, porque eu já conversei com vários de vocês aí nos bastidores, e eu sei que vocês ficam indignados com essa situação bem aí. Ficam raivosos. Vamos ver o que diz o versículo 11. E recebendo este dinheiro, eles murmuravam contra o pai de família. Eles falavam mal, Jardel, desse cara. Pai, esse cara, moço, como é que pode? O cara chegou 5 horas, está recebendo o mesmo tanto que eu que cheguei 5 horas da manhã. Versículo 12. Dizendo estes derradeiros trabalhadores, só 1 hora eles trabalharam, e tu igualastes ele conosco, que nós suportamos a fadiga do dia inteiro. Você está igualando eles conosco. Eu estou trabalhando desde cedo e tu estás igualando esse camarada aí. Está igualando aí o Dedivan comigo, chegou 17 horas. Não, meu amigo, está errado esse negócio. Versículo 13. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo, eu não estou te ofendendo. Eu não estou te ofendendo. O que tu estava fazendo lá na praça, ô Bertinho? Nada. O que tu ia ganhar lá o dia todo fazendo? Nada. Tu ia ganhar o quê? Nada. Eu não estou te ofendendo. Amigo, eu não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro, um denário? Eu não combinei, Michael, de te pagar um denário? Como é que agora tu quer me cobrar? Porque eu estou pagando um outro ali, o mesmo tanto que eu paguei para ti. Mas eu não combinei contigo um denário? Tu não falou que um denário tu ia? Falei. E agora o que é que tu quer? Versículo 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último, olha irmãos, presta atenção. Eu quero dar a este último, a este derradeiro, tanto quanto eu dei a ti. Versículo 15, observe bem o versículo 15, irmãos. Ou não me é lícito, ou em outras traduções, eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser? De quem é o dinheiro, irmãos? De quem é o dinheiro? É do dono da vinha, né?
E aí, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele? O dinheiro é teu, velho. Tu pode fazer o que tu quiser com o teu dinheiro? O dinheiro é teu. Olha, a mulher disse que não. A mulher fez assim, ó. Fica tranquilo, esse caso não é só teu, não. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, né? Nessa peleja. Irmãos, o dinheiro é meu, eu não posso fazer aquilo que eu quero com o meu dinheiro. Ou é mal ao teu olho porque eu sou uma boa pessoa? Você está achando ruim que eu sou uma boa pessoa? Eu sou uma boa pessoa e quero pagar para este que chegou no final do dia o mesmo tanto que eu quero pagar para você. Qual é a dificuldade? É sua. O dinheiro é meu ou é teu, Dedivan? Irmãos, a salvação, ela não provém de obras. Jesus está usando uma parábola para dizer assim para a igreja: olha, a salvação não depende do tanto que você trabalha. A salvação é minha, ela é um dom e eu dou para quem eu quiser, irmãos. Não importa o que você faça, você não pode alcançar a salvação com as tuas mãos. Sabe o que é que você precisa fazer? Você precisa pedir a Deus que te dê fé. Sabe por quê? Porque pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia. Então você pode dobrar os teus joelhos e pode dizer: Pai, me dá fé. Deus está dizendo assim, ó: não importa, Deidivan, se tu nasceu no berço evangélico, se tu te converteu e reconheceu que Jesus Cristo é o teu Senhor aos 12 anos de idade, e o Maicon reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele aos 50 anos de idade, não importa, a salvação é minha, eu dou para quem eu quero, para quem aprouver o meu coração. Aleluia, Deus. Porque ela é um dom, irmão. Oh, aleluia, é um dom. Diga assim comigo: é um dom de Deus. Aleluia, Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, não vou abrir a minha não. Romanos capítulo 11. Abre aí. Romanos capítulo 11, se eu não estiver enganado, o versículo vai ser o de número 29. A salvação é o que, irmão? É um dom. Quem é o corajoso que vai levantar e ler bem alto aí? Deixa eu ver se eu estou certo. Deus. Quem é que vai ler? Para um pouquinho, irmã Musica. Vou colocar o microfone aqui para a igreja ouvir a voz da irmã Musica. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Alguém entendeu aqui? Vou ler em outra tradução, irmãos. Deixa eu ver se aquela ali é igual a que a irmã Musica leu. Vou ler em outra tradução. Nas traduções mais antigas, é porque quando fala em arrependimento, ela está uma tradução mais atualizada. Alguém pode ser que tenha aí uma tradução mais antiga que ela vai dizer assim, ó: ah, meu irmão, aqui não dá para tu enxergar mesmo não. Pois os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, a salvação, ela é um dom. Quem sabe o que é irrevogável aí? Quem é da área do direito aí? Tem algum advogado aí? Algum advogado? Quem? Aí, explica aí, irmão, o que é irrevogável? Irrevogável é que não tem como revogar, né? Não tem como mudar. Oh, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí por isso, irmãos? Não tem como mudar, irmão de lei. A salvação, ela é um dom de Deus. E uma vez, irmão, vá que Ele te deu essa salvação, não tem como ser revogada, meu irmão. Ei,
Ei, você que está preocupado aí de perder a tua salvação, a salvação é um dom gratuito de Deus e não pode ser revogado. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, meu Deus. Não pode ser revogado. Ou vocês estão pensando que Deus é igual a nós, que Ele erra? Quem aí está pensando que Deus erra? Não, vou dar a salvação para o Vanca aqui, mas daqui 10 anos ele vai se dizer, vou ter que arrancar essa salvação. Repreende, Vanca, essa palavra aí, repreende. Irrevogável, irmão. Irrevogável. Não pode mudar, não tem variação de dúvida. Uma vez que Ele te deu a salvação, já era. Irrevogável. Por quê? Porque em Deus não há variação de dúvida. Oh, aleluia. Em Deus não há variação de dúvida, irmãos. Deus não é homem, irmãos. Não há variação de dúvida. A salvação não provém de obras. A salvação provém daquele que é eterno e vive e reina para todo sempre. Aleluia. E tem a capacidade de transformar e conhecer e esquadrinhar os corações dos homens. A salvação vem dele. Deus está usando essa parábola para dizer assim para a igreja, para dizer assim para a igreja: ei, a salvação que eu te dei, ela é tua, sabe por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa para nos manter firmados nele até o fim, aleluia, Deus. Ele é fiel para cumprir com a promessa, irmãos. Ah, Deus, aí Ele vai, não o bastante conformado, Ele dá a nós o selo da promessa, aleluia, Deus. Irmãos, o selo da promessa é o penhor. O penhor é assim, ó. Eu não vou colocar advogado para explicar não, pode ficar tranquila, calma. O penhor é assim, ó. Adomiron, me empresta aí R$50. Não, moço, vou emprestar não. O que tu vai me dar de garantia? Não, eu tenho uma garrafa aqui que vale 100, é o dobro. Eu vou deixar essa garrafa penhorada aqui contigo. Aí tu me empresta os R$50. Se eu não pagar os R$50, o que está penhorado é teu e vale o dobro. Aí Deus, irmãos, Ele entrega para nós o penhor da salvação. Aleluia, irmão Desfã. O penhor da salvação. Quem é o penhor da salvação, irmãos? O Espírito Santo de Deus. E aí? Oh, Deus. Ele vem buscar ou não vem buscar o penhor, irmãos? Oh, aleluia, Deus. Ele vem buscar o penhor, irmão. Sabe por quê? Que Deus não lança os seus filhos no inferno, irmão. Deus não lança os seus filhos no inferno, sabe por quê? Porque quando Ele te deu o penhor da salvação, o Espírito Santo de Deus, Ele entrelaçou o Espírito dele no teu. Ele fez aquilo que a gente chama de, é uma palavra estranha, mas ela se pronuncia assim, amalgamou. Sabe os mais antigos aí que usaram o Durepox? Vem duas massinhas separadas. Aí se você usar só uma, funciona ou não? Não funciona. Ali é o espírito do homem e o espírito de Deus. Só o espírito do homem não funciona. Quando você mistura aquela massa, você está amalgamando os dois espíritos. O espírito do homem e o espírito do eterno. Aleluia, Deus. E aí, irmãos, quem já misturou o Durepox aí? Quem já misturou? Levanta a mão. Só os velhos que levantou a mão, meu Deus. Ah, tem uma ali, tá bom. Ó, tem umas pessoas mais novas aí também, irmãos. Conhece, fica tranquilo. Então, irmãos, misturou aquela massa, beleza. Quem já separou aquela massa depois de misturada? Quem já separou a massa depois de misturada? Levanta a mão. Ninguém? Por que não separa? Por que, meu irmão, que não separa? Juntou e petrificou. Não tem como separar, irmãos. Foi isso que Deus fez conosco
quando Ele deu o seu Espírito como penhor da salvação, Ele amalgamou o Espírito dEle ao meu e ao teu Espírito, de forma que não há como mais Ele te lançar no inferno, porque senão Ele teria que lançar o Espírito dEle. O seu Espírito está amalgamado com o Espírito Santo de Deus, o penhor da salvação. Aleluia, Deus. Eu quero te dar uma triste notícia, tá, irmãos? Não importa o que você faça, não importa o que você faça, não importa o quanto você corra, você não consegue alcançar a salvação. Mas agora eu quero te dar uma boa notícia. Porque você é salvo, é que você vai correr e trabalhar em prol do crescimento desse reino, para que outras vidas sejam alcançadas assim como você também foi alcançado. Só porque você é salvo, o versículo 10 do capítulo 2 do livro de Efésios vai dizer: porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras. Aleluia, Deus. Você está com a sua Bíblia aberta ainda aí no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 19, versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. Diz assim: Observe, irmão. Versículo 16 do capítulo 19 do livro de Mateus. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha, irmãos, o que é o pensamento desse homem. Ei, mestre, o que eu posso fazer para me conseguir a vida eterna? Aí Jesus vai dizer a ele assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se tu queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, tenha fé em Deus. Por quê? Porque perguntou-lhe: quais, Jesus? Quais são esses mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem, então, ele olha para Jesus e ele diz assim: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí ele pergunta para Jesus assim: o que é que me falta ainda? Agora, irmão, você precisa entender o que Jesus vai falar para ele. Observa só o que Jesus vai falar para ele, ó. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, olha para mim, por favor. Jesus falou assim para ele: se tu queres receber a vida eterna, está escrito aí, caça aí alguma Bíblia que tenha a tradução aí que está escrito: se tu quer receber a vida eterna. Nesse primeiro versículo aí, caça aí, vê se tem. Se tiver, pode levantar aí e ler. Não tem não? Jesus olha para ele e diz assim: se tu queres ser perfeito. Mas qual foi a pergunta do homem? A pergunta do homem foi: o que mais eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz assim: se tu queres ser perfeito, eu não estou dizendo para ti se tu queres a vida eterna, eu estou dizendo para ti se tu queres ser perfeito. Se tu queres ser perfeito, faz o quê? E terás o quê? E terás a vida eterna, está escrito, não tem nenhuma Bíblia aí dizendo terás a vida eterna quando vender tudo e dar para os pobres? Não tem não? A Bíblia de vocês? Tem não? Terás o que, igreja? Um tesouro no céu. Por quê? Porque Jesus falou para ele: se queres herdar a vida eterna, lá no início, fazes o que? Cumpre os mandamentos. Mas, de contraposição, se tu queres ser perfeito, isso tudo eu já faço, ótimo. Você é um homem então salvo.
porque você crê a ponto de fazer tudo isso. Mas se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens e dar aos pobres, e então tu terás um tesouro nos céus. Alguns aí vão lembrar porque que às vezes eu mando lá no grupo do DPFA, quem é que está querendo ganhar aí R$300 no reino? E nós estamos indo distribuir alimentação para os pobres e alimentação para o necessitado, pregando o evangelho do reino de Deus, irmãos. Se queres ser perfeito, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Aí tu será perfeito. Tu serás um homem salvo e um homem poderoso no reino de Deus. Sabe por que ele seria um homem? Jesus está dizendo assim para ele: olha, eu estou te convidando. Quando Jesus diz assim para ele, irmão Deidivan, tu vende tudo e dá aos pobres, Jesus está dizendo assim para ele: eu estou te convidando para participar das bodas do Cordeiro. Como assim, irmão? Ele precisava fazer isso para participar das bodas do Cordeiro, irmão Deidivan. Sabe por quê? Porque distribuir aos pobres é praticar obras de justiça, irmãos. Obras, diga assim, isso está escrito lá em 2 Coríntios, irmão. Paulo diz assim, ó, espalhou, deu aos pobres. Vamos colocar o texto bem aqui de Paulo, é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 ao 9. Coloca aqui para mim, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo do 7 ao 9. Jesus está olhando para ele e está dizendo assim: olha, eu estou te convidando para participar das bodas do Cordeiro. O que é que tu precisa fazer para tu participar das bodas do Cordeiro? Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e então tu terás um tesouro no céu. E de quebra tu participarás comigo nas bodas do Cordeiro. Olha lá, ó. Agora folgo, não porque vocês foram contristados, mas porque foram contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10. É o 7, era no 7 que era para colocar. O versículo 7, capítulo 9, versículo 7. 9, 7. Isso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. O que aconteceu com o homem quando Jesus disse para ele: vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, meu Deidivan? Ele foi embora, triste, ficou triste, né, Vá? Ele foi embora triste. Só que o que está dizendo lá? Ó, cada um contribua segundo foi proposto no seu coração, não com tristeza e nem por uma necessidade. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, irmão. Quer ser amado por Deus? Contribua com alegria. Aleluia, Deus. Versículo 8. Aí ele vai dizer, ó, e Deus, ele é poderoso, ele tem todo o poder para fazer abundar, para fazer terem vocês muito, 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 muito mais daquilo que vocês têm em toda a graça, a fim de que sempre vocês tenham em tudo toda a suficiência, não falte nada para vocês, para que sempre, por que não falte nada para vocês? Para que sempre vocês possam continuar contribuindo com alegria, para que abundeis em toda boa obra. Versículo de número 9. Conforme está escrito, olha aqui, irmão, a chave do negócio, olha para cá, conforme está escrito. Como é que está escrito? Espalhou, vírgula. O que é espalhar, irmão Deidivan? Espalhou, deu aos pobres. Olha lá, ó, quem espalha dá aos pobres. Espalhou, como é que eu espalho? Eu dou aos pobres, eu distribuo aos pobres. Vocês estão espalhando, espalhou, deu aos pobres. O que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? O que vai acontecer, igreja? A sua justiça permanece para sempre, aleluia. A sua justiça permanece até o dia que você morrer. Tem alguma Bíblia que está escrita assim aí? A sua justiça permanece até o dia que você morrer. Tem alguma Bíblia aí que está escrita assim?
No dia que tu morrer, a tua justiça morre junto contigo. É assim que está escrito aí na tua Bíblia? Por quê? Porque quando você morrer, as tuas obras te acompanharão, meu irmão. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o que é sempre? Sempre é sempre, né, irmão? Sempre é eterno, irmãos. Vai ser para sempre. Olha lá, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Os seus atos de justiça vão te acompanhar e vão ser o teu convite para entrar nas bodas do Cordeiro, irmão. Abre aí a tua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ver o que são os atos de justiça, irmãos. O que é um ato de justiça perante Deus? Apocalipse, capítulo 19, abre bem aí. Se eu não estiver enganado, é o versículo 5. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 5. Deixa eu ver. Isso mesmo. Apocalipse, capítulo 19, versículo do 5 ao 8. Nós vamos ler. Olha lá, ó. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus. Quem louva? Vós, todos os seus servos. Onde estão os servos do Senhor aí nesse lugar? Onde estão? Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como? Pequenos como? Tem gente que pensa que na eternidade todo mundo vai ser igual. Louvai ao Senhor todos grandes e pequenos. Vai ter diferença. Lembra que um dia eu falei aqui para vocês, ó, minha fazenda lá não vai ter trator não, lá vai ser só enxada, foice, machado e não vai ter lima, vai ser tudo cego. Ao que vencer, irmão, vá dar-lhe-ei o direito de reger as nações com vara de ferro. Lá na minha fazenda não vai ter negócio de lima para molar foice não, vai ter que roçar mesmo com a foice cega. Então, irmãos, ele diz, versículo de número 6: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, o que essa voz dizia? Aleluia. Por quê? Pois já reina o nosso Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Se Ele já reina, e lá está dizendo que vai ter grandes e pequenos, as pessoas vão ser diferentes lá, irmãos. Por isso que depois que eu sou salvo, eu mudo o curso da minha vida, irmão Albertinho. E então eu começo a trabalhar. Trabalhar como? Espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para todos sempre. Aleluia. Sabe por quê? Porque os nossos atos de justiça estão agora no versículo de número 8. Eu não li o 7, né? Volta aí o 7. Regozijemo-nos e alegramos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Olha, grandes e pequenos digam aleluia. O Cordeiro já está reinando. E agora o que vai acontecer? Alegremos, regozijemo-nos e demos-lhes glória. Por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro, a festa do Cordeiro. E já a sua esposa, o que aconteceu com a esposa do Cordeiro? O que aconteceu com a esposa do Cordeiro, igreja? Ela já está pronta, aleluia, Deus, ela já está pronta. Agora vamos entender como é que essa noiva do Cordeiro está pronta. Versículo de número 9. Eu pulei um, é o 8 então. Olha o que acontece com a noiva, com a esposa do Cordeiro. E foi-lhe dado. Ei, olha aqui para mim. Ela trabalhou ou foi-lhe dado? Foi-lhe dado. Foi-lhe dado que se vestisse de quê? De linho fino. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Por quê? Por quê? Porque o linho fino que ela recebeu para se vestir, para estar pronta. O que é esse linho fino, resplandecente e puro? Os nossos atos de justiça.
E quais são os nossos atos de justiça? Espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para todos sempre, aleluia. Irmãos, todas as vezes que você espalha, que você dá aos pobres, que você cuida do necessitado, que você prega o evangelho de Deus, você está praticando atos de justiça, e os atos de justiça estão tecendo um vestido para a noiva lavada e remida do Cordeiro, que está pronta para as bodas do Cordeiro, aleluia, Deus. Por quê? Porque foi lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro, que são os seus atos de justiça. Irmãos, os nossos atos de justiça nos foram dados por Deus. Só que tem vezes que Ele nos dá o ato de justiça para nós praticarmos e nós fazemos como Pilatos quando deu a sentença de Jesus. Eu lavo as minhas mãos, e aí a gente deixa passar, e a gente vai deixando passar, e a gente vai deixando passar. Quero dizer para você, quando Jesus olha para aquele jovem e diz, vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, Jesus está dizendo o seguinte, vai lá, eu estou te dando, porque foi lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Só que o jovem se entristeceu, ele fez como Pilatos, ele lavou as mãos e foi embora. Nós, como noiva do Cordeiro, como esposa do Cordeiro, nós precisamos continuar praticando atos de justiça, porque nós estamos tecendo um vestido de linho fino, resplandecente e puro, para nos encontrarmos com o Cordeiro nas suas bodas, igreja. Nós estamos fazendo isso, irmãos. A salvação, irmãos, ela não provém de obras, ela não provém daquilo que eu faço, mas para mim participar das bodas do Cordeiro, eu preciso receber e praticar os atos de justiça que Ele me dá. Ele entrega todos os dias oportunidades para você praticar atos de justiça. E o que é que você está fazendo com essas oportunidades? Bota a mão no ombro da pessoa que está do teu lado aí, por favor. Se você tem muita amizade com ela e afinidade, dá uma balançada nela, por favor. E diga assim para ela, o que é que tu está fazendo com os atos de justiça que Deus tem colocado para você praticar. Agora diga assim comigo, misericórdia, Deus. Irmãos, a pergunta não é se você é uma pessoa que está salva. Ao longo da nossa vida, depois da salvação, nós podemos mudar a nossa trajetória de vida e começar a praticar boas obras. Quando você pratica boas obras, você está tecendo um vestido de linho fino, resplandecente e puro. E você está, durante o curso da sua vida, acumulando dívidas. Durante o curso da tua vida como cristão, você está acumulando dívidas. A pergunta de hoje é: se as dívidas que você está acumulando são dívidas pagáveis ou impagáveis? A palavra de Deus vai dizer que um certo senhor, ele quis prestar conta com os seus servos. Está aí no livro de Mateus também, capítulo 19. Ele queria acertar contas com os seus servos, e quando ele chega, ele chama o seu servo e diz: pega aí as cadernetas aí para me ver quem está me devendo e quanto está me devendo. A palavra de Deus no capítulo 18 de Mateus, versículo 23, ela vai começar dizendo assim, ó: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo homem que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazer, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, para você ter uma noção de quanto é 10.000 talentos, transformado para os nossos dias de hoje, irmão Dedivan, era como se fosse uma média de 60 milhões. Um trabalhador comum devendo 60 milhões.
É uma dívida pagável ou impagável? Um trabalhador comum devendo 60 milhões. É uma dívida pagável ou impagável? Impagável. Só que quando ele chega diante do seu Senhor, o seu Senhor, ele se prostra diante do seu Senhor, a palavra vai dizer que ele implora e fala assim: meu Senhor, me perdoa, porque tudo eu te pagarei, tudo eu te pagarei. Aí tu acha, irmão, no coração daquele Senhor, olhando para aquele servo assim, conto da carochinha, rapaz, como é que tu vai me pagar 60 milhões? Irmãos, eu fiz essa conta um dia, eu tenho anotado em um outro caderno mais antigo de pregações que eu gosto de anotar. Ela daria aí, esse cara, ele tinha que viver mais ou menos aí, salvo me engano, são 186 anos ele teria que viver, sem tirar um centavo do seu salário, para conseguir pagar essa conta. Essa conta ela é impagável. Mas sabe o que o Senhor fez? O Senhor fez assim, ó: servo, eu vou perdoar a tua dívida que é impagável. E aí então ele perdoa. Só que esse servo, ele tem um outro servo que trabalha para ele. E esse outro servo, que nós vamos chamar de conservo, ele está devendo uma dívida para o servo que foi perdoado de... esqueci quantos denários são. Conservos, que ele deu 100 denários. 100 denários transformado para os nossos valores de hoje em reais. Sabe quanto que ele custaria, irmão? R$80. É uma dívida pagável ou impagável? Para um trabalhador comum que está devendo R$80, ela é pagável. Aí este conservo se prostra diante do servo e diz assim: meu Senhor, me perdoa, porque tudo eu vou te pagar. Aí sabe o que o servo faz? O servo pula no seu pescoço, agarra assim no seu pescoço, dá aquela chave assim no pescoço e começa a dar cascudo assim nele, assim, ó, Jardel, sem dizer: não, meu amigo, você me paga o que tu me deve, me paga o que tu me deve, me paga o que tu me deve. E aí, irmãos, ele não perdoa o seu conservo. Sabe o que ele faz? Manda que lancem ele na prisão até que ele pague. Irmãos, existe uma lei nesse período aqui, que quando você devia um certo valor para um senhor e você não tinha condição de pagar, você poderia ser vendido como escravo, você e toda a sua família, para trabalhar escravizado até que aquela dívida fosse paga, irmão Wagner. Aquele servo que devia 60 milhões, o senhor dele poderia muito bem falar: não, você e toda a sua família agora vão ser meus escravos e vão trabalhar para mim até pagar essa dívida de 60 milhões. Mas ele não, ele perdoou. Aí o conservo que lhe devia R$80, o servo não perdoou. Aí quando as pessoas viram aquilo acontecer, correram e foram contar para o seu senhor, ele não perdoou. Aquele servo que tu perdoastes uma dívida de 60 milhões, ele não perdoou um servo que lhe devia R$80. Aí o seu senhor indignou-se no seu espírito, no seu coração, e mandou prender aquele servo. E mandou entregar aquele servo para os atormentadores até que ele pagasse todos os centavos. Sabe por quê? Porque durante o curso da vida dele, ele acumulou dívidas que eram impagáveis. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: sabe por que essa dívida se tornou impagável? Essa dívida de 60 milhões, existia um homem que tinha condição de pagar essa dívida, irmãos. Existia um homem que tinha condição de pagar essa dívida para esse servo. É tão tal que ele perdoou a dívida. 60 milhões, o que é 60 milhões para mim? Ei, irmão Dedivan. O que é 60 milhões para mim? Está perdoado, meu amigo. É tão tal que ele perdoou a dívida, mas sabe o que foi que fez com que a dívida deste homem se tornasse uma dívida impagável, irmão Dedivan? O que tornou a dívida daquele homem impagável chama-se falta de perdão. Ele não perdoou o seu conservo que lhe devia uma mixaria comparada com a dívida que ele tinha. Irmãos, esse Senhor, Ele é Deus entregando o seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer na cruz do Calvário, pagando a minha e a tua dívida que era impagável, irmão.
É Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos libertos, para que nós não fôssemos para a prisão, irmãos. Sabe o que é que vai fazer a nossa dívida se tornar impagável? Se nós não liberássemos perdão, irmão. Se nós não liberar perdão. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, por favor. Olha assim no rostinho lindo dela e diga assim para ela: libera perdão. Está na hora. Libera perdão. Nós precisamos perdoar, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para você que essa salvação, ela não provém daquilo que eu posso fazer ou daquilo que eu deixo de fazer. A salvação, ela provém de um homem que tem a capacidade de pagar a minha dívida, que é impagável. Ela provém dele, ela é feita e trazida a nós por meio da graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis. Aleluia, Deus. Mas para isso, irmão, nós precisamos perdoar, para que a nossa dívida não seja impagável. Só que, irmãos, este servo, ele está aqui na qualidade de filho de Deus. Este servo, ao contrário de muitas pessoas que leem essa parábola, acha que esse servo foi lançado no inferno. Irmãos, o texto vai dizer assim, ó: o seu Senhor mandou prender ele até que é um limite. Irmão Dedivan, o senhor levanta aí e sai daí e vai aqui até essa cadeira aqui, ó. Essa primeira cadeira da fila do meio. A cadeira da fila do meio, igreja, ela é um limite imposto ao irmão Dedivan. Ele não pode passar daí porque aí é um limite. Pode voltar, meu irmão, muito obrigado. Quando a palavra diz, olha, prenda ele até que pague tudo o que deve, é um limite. Se ele pagar tudo o que deve, ele será solto. Ele não foi lançado no inferno. Ele vai ter que pagar a sua dívida, irmão. Ela é impagável para quem está no tempo Cronos. Quem tem relógio aí, que tem um cronômetrozinho, ó. Ela é uma dívida impagável para quem está no tempo Cronos. Mas, irmão, para quem está na eternidade, ela tem tempo de sobra para pagar essa dívida. Então eu quero dizer para você, falar como o pastor Jesse diz, né? Fica ligeiro, negrinho. Irmãos, fica esperto com a dívida que tu está acumulando, sabe por quê? Porque quando o seu Senhor for prestar contas, ele vai dizer assim, ó: manda prender até que. E aí você precisa lembrar que você vai ser eterno, e dependendo do tamanho da sua dívida, você tem tempo de sobra para pagar. E sabe como é que está pagando essa dívida? O texto vai dizer que ele foi preso e entregue aos atormentadores, para ser o quê? Atormentado de dia e de noite, até que pague toda a dívida. Até que há um limite. Eu quero dizer para você, irmãos, que a salvação, ela não provém daquilo que eu faço, ela não vem daquilo que eu executo, daquilo que eu tento fazer, mas ela vem dessa graça, ela vem deste homem que é um homem que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê, não para que todo aquele que trabalhe, para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Pereça é o quê? Morra. Para que não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. Fique de pé, igreja. A salvação, ela é o start. Nós falamos hoje de manhã aqui, irmãos, que a salvação, ela é o start que vai provocar a mudança na tua vida. Pode espreguiçar, irmão. Você que estava sentado, pode espreguiçar à vontade. Espreguiça aí, irmão. Pode espreguiçar mesmo. Estica aí o espinhaço. Estica aí, não tem vergonha não. Estica aí, espreguiça aí. Espreguiça aí, bem legal. Igual você espreguiça antes de levantar da cama. Em cima da cama a gente dá uma espreguiçada que estrala o espinhaço todinho. Irmãos, eu quero dizer para você que a salvação, ela não vem daquilo que eu faço, não vem dos meus esforços. Eu posso tentar fazer o que for, essa salvação, ela ela não vem de mim.
Eu quero dizer para você que você não fique indignado, não fique raivoso ou raivosa, quando o seu Senhor estiver diante de você e entregar a salvação para aquele que se converteu em um último momento de vida. Para você que trabalhou a sua vida inteira e você olhar para aquela pessoa que se converteu no leito de morte, irmão Dedivan, e ela se converte, quando ela chega diante do seu Senhor na sua vinha, ele diz: eu quero dar a este tanto quanto eu dei àquele que está comigo desde o início. Por quê? Porque a salvação é minha e eu dou para quem eu quiser. Oh, aleluia, Deus. A salvação é dele e ele dá para quem ele quiser. Eu quero dizer para você, para que você não fique de fora da festa, irmão, porque eu quero dizer para você que vai rolar uma festa, aleluia. Vai rolar uma festa, irmão Dedivan. Sabe quem é que fica de fora da festa, irmão? Quem não está vestido com trajes nupciais. Sabe quais são os trajes nupciais? Linho fino, resplandecente e puro. Sabe o que são os linhos finos, resplandecente e puro? Os nossos atos de justiça, aleluia. Sabe o que são os nossos atos de justiça? Espalhou, oh, aleluia, deu aos pobres, sua justiça permanece para todo sempre. Oh, Deus. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de praticarmos atos de justiça, Deus. Oh, Deus, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Dai-nos a oportunidade, Senhor, de praticarmos atos de justiça, Deus. Eu quero dizer para você que vai rolar uma festa e ficará de fora da festa aquele irmão que não consegue chamar o irmão, o filho pródigo de irmão. Ele não entra na festa, ele fica do lado de fora da festa, porque ele não aceita que o seu irmão desgraçou com a sua vida inteira e agora ele está de volta na herança do pai. Então ele fica de fora da festa. A salvação, ela vem da luz, ela vem de uma luz, meu amigo. A salvação que há em mim, que há em você, ela provém de uma luz. Ela provém de uma luz descrita no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, quando João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele era a luz dos homens, ele era a luz do mundo. A salvação provém dessa luz. É a mesma luz que quando Paulo sai de Jerusalém para o caminho de Damasco, subitamente uma luz lhe cega e ele pergunta: quem és tu? E ele diz dentro da luz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. É dessa luz que provém a salvação. A salvação provém de Cristo Jesus, a luz dos homens. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que a Tua palavra se cumpra mesmo nesse lugar, Senhor. Que a Tua palavra se cumpra mesmo nesse lugar, Pai. Nós sabemos que os Teus olhos, Senhor, estão sobre toda a terra, Pai. Permanece em nós. Permaneça com os Teus olhos fitados em nós, e nós permaneceremos com os nossos olhos fitados em Ti. Nos nossos olhos fitados em Ti, Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível que é aos homens. acontecer. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua salvação, Deus, pelo teu dom que habita em nós, Pai. Aleluia, Deus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Deus. Irmãos, quando Jesus manda o jovem rico dar tudo aos pobres e ele sai e vai embora triste, até os discípulos ficam confusos. Os discípulos olham para Jesus, velho, e eles falam assim para Jesus. Antes deles falarem, Jesus diz assim para eles: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando dessa agulha que a gente conhece, irmãos. A agulha era um conjunto de montanhas muito estreito, que era com dificuldade para se passar. Então os camelos não conseguiam passar lá. Então, como aquilo era rotineiro e comum para os discípulos, eles entenderam o que Jesus quis dizer. Aí, como eles sabem que é tão difícil, que é praticamente impossível um camelo passar no fundo da agulha, os discípulos se confundem, eles ficam confusos e eles dizem assim uns para os outros: se é tão difícil assim, quem poderá se salvar? Olha só a pergunta deles, a indagação deles: quem poderá se salvar? Aí Jesus olha para eles e diz assim: para o homem, Deus, é impossível, mas para Deus, aleluia, Deus, tudo, absolutamente tudo é possível. Glória a Deus, aleluia. Então, se você está aqui nessa noite e você acha que não tem chance para você, não tem perdão para você, eu quero dizer para você que há esperança sim para aquele que ainda está vivo. Há esperança, enquanto há vida, há esperança. Eu quero dizer para você, se você está afastado do caminho de Deus, o caminho de Deus é Cristo, eu quero dizer para você, achegue-se a Ele, porque você foi salvo por Ele, e nele não há variação de dúvida. Você precisa mudar a rota da tua vida e começar a praticar boas obras. Se você está aqui hoje e saiu de casa pensando: não, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, não dá mais para mim, eu quero dizer para você: para o homem é impossível. Para você lutar com as suas próprias forças é impossível,
mas para Deus tudo é possível. E mais, tudo é possível ao que crê. Aleluia, Deus. Creia somente, oh aleluia, e verás, contemplarás com os teus olhos, amados. Creia somente e verás a glória de Deus. É crendo, irmãos, é crendo, não é fazendo, não é trabalhando, não. Nós fazemos isso porque nós já somos salvos. Foi o que Paulo falou para o centurião quando ele pulou dentro da prisão para tentar se matar com aquela espada. Paulo olhou nos olhos dele e disse: creia e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Deus. As bênçãos alcançam a tua família, meu irmão. No livro de Salmos vai dizer que as bênçãos do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Aleluia, Deus. Então eu quero dizer para você, ainda há esperança para o perdido. Eu vou fazer uma oração encerrando. Se você está aqui nesse lugar e você está afastado do caminho de Deus, e como o irmão Adilson falou para mim hoje, conselho a gente não deveria dar, a gente deveria vender. Mas eu vou te dar um conselho: se achegue ao caminho de Deus. Se achegue ao caminho de Deus, que é Cristo Jesus, e volte a estar em comunhão com Ele no primeiro amor. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero clamar a Ti para os irmãos que estão aqui conosco. Eu quero clamar a Ti, Senhor, por essa pessoa que está aqui, Senhor, e ela por um momento parou no meio da sua caminhada, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito, Senhor, constranja o coração dessa pessoa nessa noite, Pai, para que volte a andar no Teu caminho, Deus. Para que essa pessoa entenda, Senhor, que ela é uma pessoa salva por Ti e em Ti não há variação de dúvida. E que a tua salvação é um dom e que esse dom é irrevogável, que tu não vai tirar esse dom dessa pessoa, mas que essa pessoa precisa voltar para o teu caminho, para que não acumule para si dívidas impagáveis. Oh Deus, faça o que for necessário, Pai, e eu sei que tu farás, Senhor, o que for necessário para que essa pessoa não acumule dívidas impagáveis, Pai. Eu te peço pela família de cada pessoa que está nesse lugar, Senhor, que cada familiar seja alcançado pelo testemunho vivo, Senhor, dos seus entes queridos que já são crentes, que já são convertidos ao Teu Evangelho. Que Teu Espírito possa transpassar cada um, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar, amém? Pastor Gerson.